Pessoal, Cuiabá 2, Atlético 1. Às vezes o torcedor, e eu entendo, porque o torcedor lida muito com emoção, e é bom que ele lide com emoção, fala, mas por que criticar? O Atlético estava ganhando, o Atlético estava conseguindo os pontos. E a gente falava, olha, o Atlético vai ter jogo em que as peças de mais qualidade não vão render, e falta estrutura de jogo, falta capacidade tática, falta repertório para o seu treinador, e vai acabar tendo dificuldades. E acabou acontecendo isso exatamente nesse jogo de hoje com o Cuiabá. Um jogo que o Atlético devia ter ganho e perdeu de virada. Tem questões técnicas, tem questões táticas, tem falhas clamorosas, como a do Palácios no segundo gol do Cuiabá, mas há, acima de tudo, um time que não sabe ser dominante. O Atlético faz o gol e para de jogar. Esse modo avião que eu intitulei faz com que o Atlético corra riscos desnecessários até que um dia perde o jogo. E foi o que aconteceu. O Atlético começa o jogo, um Cuiabá tentando pressionar, mas o Atlético rapidamente toma o controle da partida, faz 1-0 com o Léo Pelé na jogada ensaiada. E aí o que acontece? O Atlético acha que pode controlar o adversário. Ou o seu técnico Maurício Barbieri tem medo de colocar o time para atacar. Porque o que acontece depois do gol? Olhando o primeiro tempo ainda, em que o Atlético termina ganhando por 1-0. Até os 35, 36 do primeiro tempo, o Atlético controla o Cuiabá. Controla mais pela falta de ajuste ofensivo do Cuiabá, porque o Atlético está dando todo o campo para o Cuiabá jogar. Quando eu vi o Allan Kardec na intermediária, ficou muito claro que o Atlético estava retrancado. E qual é o problema do Allan Kardec estar lá na intermediária marcando? O problema é que desgasta o cara, um jogador já veterano, que está lá para fazer gol, fica mais longe do gol, não consegue ajudar no contra-ataque, não consegue fazer o pivô e passa a ter a presença dele comprometida em campo. Mas o Atlético fica lá atrás. A princípio não corre riscos. Corre 2 riscos em lances fortuitos, 2 cruzamentos, um da direita, um da esquerda, em que o Michael está um pouco adiantado, no outro o Sander chuta para buscar a virada de jogo e a bola pega o efeito contrário e bate no travessão. Mas ainda no final do primeiro tempo, o Cuiabá tem 2 boas chances, numa delas obrigando o Michael a fazer boa defesa. Vem o segundo tempo, sem o Zapelli, com a entrada do João Cruz, que não entrou bem no jogo, o Atlético volta igual, lá atrás, encostado na parede e o Cuiabá jogando. E eu sempre falo, você enfrentar um adversário, dar campo para o adversário e deixar ele jogar, uma hora a bola vai entrar. E não deu outra. Na bola parada, houve um empate da equipe do Cuiabá com o Lucas Mineiro. E aí o Barbieri percebe, nossa, eu estava ganhando o jogo. E daí começa a mexer, né? Aí coloca o Esquivel, claramente fora de forma, e é absolutamente natural isso. Aí coloca Isaac, começa a fazer as alterações de sempre. Só que como ele não sabe mexer direito, acontece que ele acaba tirando o Velasco e põe o Juliano. E aí o Atlético perde poder, o Atlético fica só com o Isaac tentando resolver alguma coisa e fica 15, 20 minutos sem chutar no gol do Matheus Pazinato. Quando faz isso é no finalzinho do jogo, no chute do Juliano. E aí o Palácios faz aquela pataquada e cede praticamente o gol para o Pedrinho virar o jogo. E aí o Atlético não tem capacidade, não tem organização, não tem estrutura para virar o jogo, ou pelo menos empatá-lo. O fato de o Atlético ter superioridade em relação ao elenco aos adversários deixa ainda mais evidente a falta de ajuste tático do time do Barbieri. E aí é isso que fazia com que eu e muitos torcedores e vários colegas alertassem, olha, o Atlético está jogando menos do que pode, o Atlético tem que ser mais dominante, o Atlético tem que resolver os jogos, o Atlético corre riscos desnecessários. Não aprendendo essa lição, e eu nem sei se vai aprender, porque o Barbieri é a melhoria tática extraordinária, a Ferrari, o jogo extraordinário, o time tá voando, não sei o quê. Mas o Atlético, de novo, foi punido por isso. Ou o Atlético acorda em relação a isso,
ou o acesso, que é um objetivo absolutamente realizável, pode ficar mais complicado por erros do clube e do seu treinador também. Um abraço.